Câmbio CVT sem tração. Por onde a gente começa o diagnóstico? E até para ficar mais fácil a explicação, eu vou trabalhar com vocês aqui através da tela do computador, né? Aqui vocês estão vendo uma representação, né, de um câmbio CVT, né? Onde a gente temos aqui a aplicação ali em marchas à frente, né? E assim que a gente aplica o drive, né? Então, se vocês observar, talvez muitos não vão entender isso aqui, né? Aqui a gente temos a nossa representação do nosso motor de passo, né? Isso aqui é o câmbio JF011. Hoje os câmbios assim, em 2015 para frente, já não tem mais um motor de passo, tá, pessoal? Mas é até bom para a gente entender como é a estratégia de funcionamento, né? Aqui, se vocês observar, a gente temos aqui a nossa válvula de controle, né? De aplicação principal, né? Tá? Se vocês observar aqui, aqui a gente temos a pressão de linha chegando, né? E entrando aqui nessa válvula, né? Essa válvula é que faz o controle da pressão aqui da polia primária, né? Então, se ela está aberta demais, ela deixa passar pressão. Se ela está fechada demais, ela bloqueia um pouco da pressão, né? Como vocês podem observar aqui, quando a gente ali aplica o drive, né, para sair com o veículo, você vai ver que a polia primária está totalmente aberta, né? E a polia secundária está totalmente fechada, né? Isso aí fazendo com que, como vocês sabem, ali de início, a gente precisa, né, de uma redução, né, de velocidade, né? Então, por isso que a primária está toda aberta e a secundária fechada, né? Mas como é que isso acontece? Como é que o módulo faz o controle para essa polia aqui, né? Ela está totalmente aberta, né? E a outra fechada, através do controle dessa válvula e da válvula aqui secundária, né? A válvula secundária faz o controle aqui da nossa polia secundária, né? Então, o que que acontece? De início ali, se a gente observar aqui a posição do nosso motor de passo, vocês vão ver que ele está totalmente retraído, né? Ou seja, com ele totalmente retraído, o que é que ele faz? Ele empurra a válvula, fechando aqui o fluxo de óleo que vem aqui para a nossa polia primária, né? Com isso, se a polia primária não tem pressão de óleo para poder forçar com que ela empurre a correia para fora, nesse momento a tendência dela é ficar, né, totalmente aberta, né? O mesmo acontece aqui com a nossa polia secundária. Aí, como aqui a gente não estamos fechando a nossa pressão de linha, né? Ou seja, vocês veem que é só mesmo o controle via a válvula, a mola, então a pressão que entra, sai e vai diretamente na nossa polia secundária, né? Fazendo com que ela feche totalmente, né? Se mantenha fechada, né? Para poder fazer ali a primeira redução, né, de marchas, né? Então, qual é a importância disso aqui no diagnóstico? É a gente analisar, né? Primeiro a gente vai ver, através do scanner, né, se o nosso motor de passo está funcionando, né? Como ele trabalha com porcentagem, recentemente eu estava aí com o caso de um do CVT, de um cliente, aonde quando a gente não tinha pressão de linha, acho que eu fiz até um vídeo para vocês, aonde eu explicava, né, que estava mostrando uma pressão de linha, mas uma pressão de linha virtual, pois lá estava mostrando que a gente tinha aqui nesse ponto aqui 30 bar de pressão, né? E na verdade aqui era para estar funcionando com 10 quando tem pressão de linha normal, né? Então, aí nesse caso aqui, o nosso motor de passo, se eu não me engano, estava mostrando 22,5%, né, de abertura, né? Então, como se ele tivesse totalmente aberto. Aí, e com isso, não fechando, né, essa passagem aqui, ó, que se vocês observarem, vocês estão vendo aqui, é como se tivesse óleo, mas não tem, tá, pessoal? Esse óleo aqui é um óleo que está internamente aqui na nossa polia primária, né? Por isso que tem a representação aqui do óleo, né? E se vocês observarem, vocês vão achar, pô, mas estão vendo aí a linha de óleo, né? Não. O óleo está parado aqui, ó. Está parado aqui porque a nossa mola, né? Ela, o que que acontece?
Ele contraiu, se ele contraiu aqui, a tendência é a mola empurrar a válvula para que ela feche, né? Aí na hora que o motor de passo vai ficar atuando, ele vai trabalhar contra a pressão da mola, né? Fazendo com que abra-se, né? A abertura, né? Então, é interessante. Tem gente que não gosta, né? Sei lá, não se interessa por esse assunto, né? Mas é bom. Então, se a gente tiver uma falha ali na polia secundária, por exemplo, que dá muito aqui na polia secundária, né? É perda de pressão, né? Então, se der uma perda de pressão nessa polia secundária, esse óleo que está entrando aqui, ele vai acabar escapando pelo pistão, né? E com isso não consegue manter a nossa polia totalmente fechada, né? Então, por isso que muitas vezes acontece isso. Aí, outra dificuldade que a gente tem, dependendo, é a utilização do scanner para poder ver aqui, ó, as duas rotações dessa polia primária e a polia secundária, né? Porque como vocês sabem, muitos dos câmbios CVT tem dois sensores. Tem um sensor para fazer a leitura da polia primária e um sensor para fazer a leitura da polia secundária. Para que isso? Para que o módulo fique controlando para ver se uma das polias não está patinando, né? Então, a porcentagem aqui de uma em relação à outra trabalhar no mesmo giro é quase de 98%, 99%, tá, pessoal? Então, se o scanner de vocês conseguir captar essa rotação primária e a rotação secundária, também ajuda muito na hora do diagnóstico, tá? Então, se a gente tiver uma falha, vamos já trocar esse motor de passo? Não, não vamos trocar. A gente vai justamente através, como os câmbios CVT dá para a gente fazer a leitura, e muitos deles também têm tampões lá de leitura, né, de pressão, né? Só uma observação que eu já falei, ficar esperto com o manômetro, né, que usar ali nos câmbios CVT, né? Tem de preferência um manômetro no mínimo 1000 PSI, tá? Então, ficar atento. Então, essa aqui é onde a gente começa, né, a fazer o nosso diagnóstico, né? Então, a gente tem que ter em mente que, de início, assim que a gente aplica o drive, né, a nossa polia primária, ela tem que estar sem pressão nenhuma. Como a nossa polia primária aqui, ela não tem mola, a mola está aqui na polia secundária, que vocês estão vendo, né, o desenho, né? Então, o que é que acontece? A pressão do óleo vai ter que vencer essa mola, né? Vai ter que vencer ela. Então, se aqui, como a gente não tem mola aqui, quem faz todo o processo aqui é o óleo. Se tiramos aqui a pressão do óleo, a tendência é a polia abrir completamente, né? Então, ela abriu completamente. Aqui a gente tem uma aplicação perfeita. Aí a tendência é ela ficar girando no sentido horário, né? E com isso, mandando o movimento para frente, né? Então, não temos esse. No caso lá que não tinha rotação nenhuma, o defeito não era aqui, nas nossas polias, né? E nem no nosso motor de passo, né? Inclusive o cliente lá, ele colocou um motor de passo novo, achando que de repente poderia ser um motor de passo, né? Mas não era. O problema estava aqui, ó, na pressão de linha, porque ele fez um upgrade lá na bomba de óleo, e mesmo assim a válvulazinha lá ela travou quando a bomba mandava o óleo, em vez de o óleo vir aqui para a nossa galeria, né, para fazer a pressão de linha, não. Ele estava retornando por cárter, né, não mantendo pressão nenhuma aqui, né. Então ele desmontou a bomba, viu que estava preso lá, soltou, montou tudo de volta, normalizou aqui a pressão, né. Só que mesmo assim, aí estava gerando lá 2 ETC, o carro ficou sem força para sair. Aí, se o carro ficou sem força para sair, o defeito vai estar onde? Aqui ou aqui na secundária, né? Então, aí estava dando um DTC relacionado ao eixo de turbina, né? O eixo de turbina, né, no câmbio JF-011, pessoal, tem uma roda fônica aqui presa na polia primária, é nela que faz a leitura, né, do eixo de turbina, né? Então, como a gente, no caso dele, o scanner dele talvez não estava conseguindo, ou esse câmbio JF-011, ele não dá a opção de você conseguir fazer essa leitura, né? Aí ele não estava conseguindo fazer a leitura para ver se realmente, na hora que a gente aplica o drive ali, se o eixo de turbina estava girando, né? Porque é através desse sensor aqui, né? Só que no caso lá,
quando forçava bastante, o veículo se movimentava, né? E aí andava normal. Se andava normal, também estava marcando aqui agora o nosso sensor do eixo de turbina, o que quer dizer que o nosso sensor aparentemente não está com defeito, né? E por via das dúvidas, ele foi lá e trocou um outro sensor, né? Trocou e o defeito continuava acusando, né, o sensor do eixo de turbina, né? Mas aí tinha, como eu falei para vocês, que tinha dois DTC, né? Tinha dois DTC. Tinha um relacionado à transmissão, que é era, se eu não me engano, é o P00715, parece que é relacionado ao sensor do eixo de turbina, né? E tinha um outro DTC relacionado ao controle de tração do veículo, pessoal. Não, controle de tração não, controle de estabilidade. Então, o que é que acontece? Eu falei para ele, vamos resolver primeiro esse problema do controle de estabilidade, para depois a gente conseguir chegar aqui na parte do sensor, né? Porque, como vocês sabem, muitas vezes o módulo da transmissão pega informação desse controle de estabilidade, do ABS, né? E alguns outros módulos da transmissão do veículo, né? Então, se ele vê que um desses módulos está apresentando uma deficiência, ele limita aqui na hora da saída, né? Então, e aí ele ficou de resolver para ver se achava o módulo de controle de estabilidade, ou sensores, né? Para resolver e aí dar sequência aqui no diagnóstico. Aparentemente, para mim, baseado na leitura que ele me mandou, né? Os vídeos, as pressões aqui estava tudo ok, porque quando a gente coloca o scanner, você vai ver lá que tem impressão de referência, é quase igual a L4 ali, onde mostra uma pressão de referência, e aí você vai ver a pressão no momento aqui, né? E aí estava tudo ok, só que aí o veículo não tinha força para sair. De início eu até desconfiei aqui do nosso motor de passos, né? Que poderia, como ele aqui, ele tem que manter, ele tem que contrair inteirinho para poder manter essa posição aqui fechada, né? Aí o que é que acontece? Eu digo, não, o motor de passo pode ser que ele não estava fazendo a contenção, e com isso ele não estava fazendo com que fechasse esse ponto, e aí a pressão ia alterava aqui, né? Em vez de manter a polia fechada, fazia com que a polia começasse, em vez de manter a polia aberta, começasse a fechar, né? Mas não. Se a gente viu, e aí a gente foi analisar os vídeos aqui do posicionamento do motor de passo, ele estava ok, né? Então a gente descartou o motor de passos, né? Aqui, pessoal, aí, então, aqui vamos dizer que aqui, estando funcionando aqui desse jeito, beleza, o veículo vai se envolver, beleza, tranquilamente, tá? Aí ali, depois de para ir para a segunda velocidade, a gente temos aqui uma outra representação, né? Olha aqui, ó. Nesse momento agora, o motor de passo está todo aberto, né? Ele está todo aberto. Ele abriu, aí com isso, né? Puxou a válvula e deixou aqui agora o nosso fluxo de óleo que vinha por aqui, né? Entrou e saiu. E aí aqui agora já está atuando em cima da polia primária, né? Fazendo com que ela comece a se fechar, né? Se ela começa a se fechar, ela vai empurrando aqui, né? A nossa correia para fora, né? Ao mesmo tempo, aqui, a nossa polia secundária, ela vai começando agora a se abrir, né? Vai começando a se abrir, se abrir, se abrir de um ponto até ali a gente chegar ali no limite de marcha direta, né? Então, se vocês observar, nesse momento aqui, ó, a gente temos o fluxo de óleo, tá vendo? Devolvendo, ó. Tá atuando, né? Com isso, o óleo está, em vez de o excesso que tinha aqui na câmera está indo lá para o nosso cárter, né? Vocês estão vendo a representação aqui da seta, né? Aí aqui na terceira ponto, aqui o nosso botão de passo já atuou novamente, né? Aí, ó, já atuou, mas só que ele já está atuando aos poucos, ele não está atuando 100%. Ele está deixando passar uma pressão, porque como vocês sabem, a polia aqui cada vez ela vai fechar, né? E aí, nesse momento, continua de novo a exaustão de óleo, né? Fazendo com que a polia secundária vá se fechando através da pressão da mola, né? Aí, se vocês observar, no terceiro ponto, que é uma parte de direta, se vocês vão ver aqui, ó,
Aqui a correia já está quase toda fechada, né? E aqui já está quase toda aberta, né? Então, pessoal, a gente precisa sempre analisar isso, tá? Vocês precisam analisar. É assim que a gente faz uma análise de diagnóstica ali, né? Em um câmbio CVT, né? Nos câmbios, né, alguns modelos de CVT não vai ter esse botão de passo, né? Inclusive, eu acho que até nos JF 015, se eu não me engano, já não tem mais esse motor de passo, tá? Precisava ver o manual, né? Mas aí, se não tiver o motor de passo, provavelmente eles vão usar um solenoide e tal para poder fazer o controle dessa válvula aqui, né? Então, o princípio, a diferença é que aqui eles usaram, vamos dizer, uma peça mecânica, né? E se talvez no 015 já use um PWM aqui, né, para poder fazer esse controle. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês ficaram com dúvida, né, entre em contato comigo, né? A gente promove aí uma aulinha online aí, né, explicando com mais calma e mais detalhe, beleza? Então, se vocês gostarem, dê um joinha, né, se inscreva no canal, né, compartilhe, pois só assim me incentiva a fazer mais vídeo para vocês. Valeu, obrigado a todos, né, e até o próximo vídeo.